mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Esse podcast leva muita informação, principalmente informação de qualidade, não é isso, professora Águia? E fofinho, talvez. E não tão fofinho também, né? Vai ter os Vamos momentos saber. mais delicados. Mas é uma temática interessantíssima que vai muito além da saúde, vai também dos bons tratos, né? De boas maneiras, boas conduções, não é isso? Dos nossos pets. Você tem pet, Exatamente. professor Vitor? Não tem, você tem? Tenho 2. Por isso que a gente vai falar de talvez uma cirurgia fantástica que também ocorre nos pets, que são as castrações, dentre outras cirurgias que fazem parte também de um universo da integração da medicina veterinária. Por isso que a gente está aqui hoje para debater essa temática. Exatamente. Então, para Você você... já castrou? Já, os dois são castrados. Ah, Os então. dois são Tem castrados. tudo a ver. Você que está aí ouvindo a gente no Spotify e no YouTube, eu sou o professor Vitor Fabiano. E eu sou Águida Feitosa. E, gente, esse episódio, tenho certeza que todos vocês aí vão tirar inúmeras dúvidas, né? Porque eu acho que todo mundo tem. Você é uma exceção aí. É raro encontrar quem não tem um pet em casa, ou um cão, ou um gatinho. E tem muitas dúvidas que eu acho que os dois profissionais que estão aqui na nossa frente, né, que traz hoje aqui, vão esclarecer. E a gente inicia, né, agradecendo a presença de vocês aqui, com o professor Arthur e a Jéssica. E antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, queria saber quem é o professor Arthur, quem é a Jéssica. Olá, pessoal. Eu sou formado em 2007 pelo Sesmac. De 2007 para cá, né, já tem um tempinho. Eu tenho uma longa estrada de chão percorrida, né? Porque na estrada da vida parece que eu andei na de chão, que já tô acabadinho. E aí, de lá para cá, eu tenho várias especialidades na área de cirurgia, mestrado também na área. E agora atuando também como professor lá do Hospital Escola, lá em Marechal. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de agradecer o convite, né, do professor Arthur, a Águida e o professor Vitor também. Eu formei pelo Centro Mestrado Sesmac em 2017. Desde então, eu venho me dedicando desde a graduação à especialidade de anestesiologia veterinária. Fiz a residência, né, e também nessa área, anestesiologia, e também, atualmente, eu estou como mestranda também nessa área e atuando como anestesista também na clínica escola, né, de Sesmac. Aí, professora. Pessoas aqui fantásticas, né? Tem um professor egresso, né? Uma egressa aí, que tem destaque no cenário da medicina veterinária. Eu acho que hoje o episódio vai ser fantástico. Eu acho, né? É um tema que a gente vai sair só do atendimento, porque eu acho que a grande maioria das pessoas só conhece aquele universo, né, dos profissionais na clínica, para atendimento, e a gente entra nessa área de cirurgia, que eu tenho algumas curiosidades também já, e a gente queria, né, compreender mais sobre isso, né, professor? Exatamente. Eu queria primeiro compreender qual é o papel do médico veterinário. Realmente é só cuidar de pet, é isso? Não, é uma... Esse não. Esse não. muita Foi coisa, um não, né? respiro, gente. Esse não foi um não com Deixa eu já- respeito, certo? Porque a gente gosta de realmente de provocar os nossos convidados. Não, porque vão provocou. trazer talvez algumas coisas que as pessoas pensam que você... Na verdade não é só isso. A gente cuida, inclusive, da saúde dos humanos, o que pouca gente sabe. Então, aqueles alimentos que vão para sua geladeira, para sua mesa, na hora do almoço, na hora da janta, aquele hambúrguer que você come na rua, tudo nós também cuidamos daquilo ali. Através da inspeção de alimentos, da vigilância sanitária, que precisa ter o médico veterinário. Então, tudo que é relacionado a produtos de origem animal, tem um médico veterinário cuidando ali. E aí é uma área imensa. Você pode trabalhar com todas as espécies de produção, as espécies silvestres, né, selvagens. Pode trabalhar na inspeção desses produtos, pode trabalhar com pets. Então, assim, é uma área, até abelha, entendeu? Até abelha, o médico veterinário, né, porque o mel é um produto de origem animal, até isso o médico veterinário tem que estar inserido. Perfeito. Olha, professora, tá vendo? Você sabia disso? Não. Num supermercado tem que ter um médico veterinário. Nossa. Então, assim, é uma área gigante, Abrangente, né? E aí, por exemplo, assim, aí dentro disso vem as especialidades, né? Aí a gente tem os especialistas dentro de cada área. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, o pessoal que cuida de equinos. Aí tem os especialistas só em reprodução de equídeos. E aí tem o pessoal que é de animais de produção, por exemplo, boi e vaca. Tem um especialista só em gado de leite. Então, assim, é uma área
gigante. Eu acho que das profissões, acho que é uma das áreas que tem maior possibilidade. De atuação no mercado, né? Sim. Interessantíssimo mesmo. Produtos animais também fazem parte, produtos e derivados animais também fazem parte da atuação do médico veterinário. Você, quando pensou em fazer SESMAC, você acreditaria que iria trabalhar ou vivenciar todas essas áreas? Eu não tinha noção, né? Assim que eu entrei, eu achava que ia querer imagem, né? E eu nem conhecia tanta coisa, assim. Eu achava que ia para a parte da imagem, diagnóstico por imagem, né? E aí, realmente, assim, eu já queria diagnóstico por imagem, depois fui para a cirurgia, né? Aí, da cirurgia, eu já me apaixonei por grandes animais, a parte de equídeos, né? Porque realmente os cavalos são encantadores. E daí, depois, nas cirurgias de cavalo, que aí eu fui realmente para essa área de anestesia, né? Encontrei a anestesiologia veterinária. E aí, foi só para frente. Então aí a gente vai começar nossas dúvidas em relação à cirurgia, né? Então, assim, inicialmente vamos começar. Quais são as cirurgias mais comuns que vocês realizam, né? Que praticam? Tá, as cirurgias mais rotineiras acho que são as castrações, né? Que a gente chama de OH ou SH, que é a remoção do útero e do ovário das cadelas e das gatas, né? Ou as castrações de machos, né? De cães e gatos, que são as orquiectomias, né? Hoje a gente sabe que o controle populacional é muito importante para a gente ter esse nível de conscientização social através do controle populacional, e também a gente já sabe, através de estudos, de artigos científicos, que os animais castrados hoje, eles vivem mais do que os não castrados, então a expectativa de vida melhora, porque tem agentes hormonais ali que podem atrapalhar, por exemplo, na função fisiológica normal, como desenvolver neoplasia, tumor de mama, tumor de próstata. Então, assim, a castração feita no momento certo, claro, no momento certo é muito, muito, muito importante. E agora você me levantou uma curiosidade. Vocês consideram qual momento certo assim para essa castração? Existe a questão de idade, né? Isso é... Nos machos, né, a questão da idade, tipo, a partir de 7, 8 meses já pode fazer, porque aí ele já está com a glândula formada já. E já nas fêmeas, depois do primeiro cio. Mas, lembrando que antigamente falavam até antes do primeiro cio, e hoje já falam depois do primeiro cio. Mas eu não sei se daqui 5 anos, com tanto estudo que a medicina veterinária tem, pode mudar. E aí, essa é outra dádiva da medicina veterinária. Estudos científicos. Está sempre mudando. Então, se o profissional que está na área não tiver atualizado, ele vai perder o feeling, ele vai perder o tempo do fio da meada ali. Porque é muito, muito estudo. Então, por exemplo, cirurgias do trauma, implantes, essas coisas de fratura, também está sempre mudando técnica. Então, se o profissional também não tiver adequado, por exemplo, com anestesia. Então, quando eu comecei a operar, há 16 anos atrás, era um tipo de anestesia que a gente chamava de anestesia dissociativa. Né, Jess? É uma curiosidade que eu tenho, essa questão dos tipos de anestesia, como é que funciona também, é uma outra curiosidade. Isso. A questão da anestesia dissociativa era muito utilizada antes, eu acho que até 2012, né? Por aí. Que aí era castrações, qualquer tipo de procedimento era esse, como se fosse uma receita de bolo, né? Chegou uma cirurgia ortopédica, ketamina, você fazia anestesia dissociativa. Então, depois, né, que percebiam que, assim, o número de óbitos era muito grande, né, aí começou a se inserir, né, o profissional anestesista nas cirurgias, né. E aí foram percebendo, né, que os pacientes estavam parando de morrer, né, estavam vivendo mais, e aí começaram realmente a olhar com mais cuidado para essa área e, assim, inserindo mais na rotina, né, o anestesista ficar focado só no paciente, né. Foi a necessidade. E cirurgia só na cirurgia, porque antes um profissional fazia as duas coisas. E foi percebido que precisaria dessa especialidade mesmo, mas né? você vê que quanto tempo a medicina veterinária já não está inserida no país, e aí só agora que começou a vir esse boom das especialidades.
Então, foi mais ou menos isso que eu estava falando ali. Então, 2010, 11, 12, que começou a aparecer a anestesia de maneira bem profissional. Então, assim, antes a gente, muitas vezes, tinha um profissional ou 2 profissionais. Fazia tudo. Fazia tudo, estava ali, fazia a dissociativa, que na verdade é uma associação de drogas, né? E você faz na veia, esse paciente muitas vezes não é entubado, né? Não é entubado. Né? E assim, esse tipo de anestesia são procedimentos curtos. Então, ali, eles ficavam fazendo o repique, fazendo pequenas doses desse fármaco e é totalmente inapropriado, assim, para a questão analgésica, né? Ou seja, esses pacientes sentiam dor, né? E não conseguiam também manifestar. E aí, depois que com a evolução, tudo, aí foram trazendo as técnicas da medicina humana, né? E foi realmente inserindo na veterinária com vários professores, né, do Brasil, e aí foi se envolvendo. E fica até mais humano, né? Um lado mais humanístico, Claro. né? Você, de uma certa forma, dá vez ao especialista, né? Como disseste, né? Logo no começo era uma pessoa só que fazia tudo. E agora você tem realmente os profissionais com aquela expertise que também vai corroborar com os bons tratos com os animais, não é isso, professor? Isso. E, assim, você vê que a gente está num momento que tem de muitas mudanças. Eu peguei esse momento. Então, eu peguei aquele momento em que o cão e gato, ele via no quintal. Talvez vocês pegaram esse momento também. Sim. E não era um animal que vivia dentro de casa. E há 18 anos atrás, se a gente falasse assim que um animal dormia na cama, era um absurdo. Era uma coisa... Era um negócio... E hoje, o cão e gato, ele veio para dentro do nosso quarto, ele veio para dentro do nosso lar, literalmente, porque era aquele animal que ficava lá No quintal mesmo, quintal, afastado, né? E basicamente, ele comia ração, mas ele também comia resto de comida. Eita, vamos jogar isso aqui, entendeu? Então, assim, hoje a gente está vivendo um outro momento. A gente pegou dessa questão do bem-estar animal, da questão da posse responsável, que é muito importante. Hoje as leis estão bem rigorosas em relação a isso também, né? Porque a gente sabe que a gente já viu coisas absurdas acontecerem. Eu já vi coisas absurdas acontecerem e não tinha uma rigorosidade. Eu acho que é aí onde entra um grande detalhe desse podcast, que são as cirurgias. Vocês que trabalham diretamente, né, professora Águida, com essa eficácia do atendimento, como é que chega o animal lá na clínica, por exemplo, para receber uma cirurgia? Ele chega como, logicamente, um ser humano chegaria numa emergência, mas é idêntico o tratamento? Como é que funciona essa sequência? Existe um protocolo? Vocês que são da área, como é que vocês poderiam exemplificar essa chegada? O animal chega traumatizado, né, com trauma, enfim. Como é que isso funciona numa sequência lógica de atendimento? Quer falar, Jess? Normalmente esse paciente que a gente recebe, a gente tem que ter todo o exame físico, né? Normalmente, só que não só com aquela agilidade, né? Você tem que ver o que é mais importante na hora. Então, você vê via aérea rápida, né? Ver como é que tá, se tem alguma hemorragia, se tem algo que a gente precisa de ser contido, né? O paciente que chega em emergência já ausculta rápido, já coloca o acesso, já vê o que é que precisa na hora para você estabilizar esse paciente, né? E aí, então, você vê se é algo cirúrgico, né? Se é algo que vai precisar ser estabilizado, passar por uma unidade intensiva, né? Para ficar um paciente de observação, ficar lá em cuidados, né, intensivos mesmo, ou se esse paciente vai ficar internado sem realmente aquela, né, assistência de prontidão. Mas, e aí, se que for resolvido, a gente vai deixando, né? Ele acaba assim, o plantonista pega o paciente, faz o atendimento inicial, e aí ele faz se for uma urgência, emergência, aí ele faz todo o ABCD e E do trauma, que ela falou, a questão das vias e tal, e dali ele já prontifica, ou o especialista na área ali, como é que ele vai ali filtrar e indicar para onde é que ele vai levar. Então, ali ele vai para o diagnóstico por imagem, por exemplo, paciente atropelado. Foi atropelado. Aí ele já sabe que ele vai estar já em contato com o especialista na área e já faz o diagnóstico por imagem. Tem uma fratura aqui de tórax, ou não, teve uma fratura de fêmur, teve uma fratura de pelve.
E aí ele já vai, ele já coleta o sangue, já estabiliza o paciente para receber, igual no hospital. Então recebe o atendimento clínico inicial pelo plantonista, o plantonista já vai abrindo a teia para soltar, para ver onde é que ele vai colocar esse paciente. Isso vocês estão tratando na questão de urgência e emergência, vamos chamar assim, né? Que você chega ali. Mas existe também a questão das cirurgias que já são programadas. Isso, as cirurgias eletivas. Essas aí, a sequência normal aí vai entrar, é importante assim, saber se esse paciente é idoso ou não é, dependendo da idade, porque dependendo da idade tem que fazer uma avaliação cardiológica, para esse paciente não ter problema. É a questão do pré-operatório que a gente chama? Exatamente, é o risco cirúrgico, é o pré-operatório. Então a gente, no mínimo, é um exame de sangue, né, com a bioquímica completa, tudo direitinho. E dependendo da idade, igual ele faz, e da raça e do procedimento, e aí ele passa por uma avaliação também cardiológica, para fazer eletro, eco, pressão, para que esse paciente ele entre na cirurgia já preparado para ver a condição normal dele, fisiológica, as alterações que ele pode ter do sistema cardiovascular, para que o anestesista ele já esteja preparado caso ocorra algum problema. Não é que a gente vá reverter, né, essa condição do paciente, mas o anestesista precisa estar ciente do que é que ele tem de fato. Ter ciência da situação dele, né? Para ter um manejo melhor dos fármacos que vão ser administrados, né? Perfeito. Porque senão, assim, aí, não precisa e tal. Aí entra o paciente, né, em cirurgia, quando tiver lá o monitor vai estar lá. Tudo que, tem uma frase que diz, tudo que é subclínico na anestesia se torna clínico. Então, assim, o que não for tratado antes, vai na hora, o anestesista que vai estar lá na hora vai estar vendo. Grandiosa aí a quantidade de especialidades também na área da medicina veterinária. E aí talvez seja uma outra indagação que a gente venha a ter, né, professora? Independentemente do tipo de atendimento, seja emergência ou seja eletiva, existem cirurgias que são mais frequentes, lógico, mas quais são as classificações? Existe alguma classificação de cirurgias por tal situação, por tais circunstâncias? Quais são as mais comuns? Tá, as classificações é aquelas, né? Sistema reprodutor, não sei se é isso que você está querendo perguntar. Que seria o da castração. A castração. Já aqui. Tem classificação ASA também, né? Se for questão da anestesia de risco. Tipo, ASA 1 é o paciente que é eletivo, né? Paciente que é eletivo, não tem nenhuma doença sistêmica. Aí, ASA 2 é aquele paciente que tem uma doença sistêmica leve. Então, aí já vai uma fratura, né? Uma fratura mais, sem ser complexa. Mandou bem, Jéssica. É isso mesmo. Mandou bem. Eu tô olhando só aqui pra ela. Mandou Tá bem. vendo, pessoal? O senhor ensinou bem, professor. O senhor ensinou bem. Não. Mandou bem. Tô só olhando pra ela aqui, ó. Eu acho, só abrindo parêntese aqui, a gente, né, no Falar em Sesmac, no podcast aqui, é muito engraçado e emocionante também, porque a gente é proposital a gente trazer o professor mais o egresso, ou o professor com o aluno, e é tão engraçado que os professores ficam assim, com o olhinho brilhando, né, pra eles. Tipo assim, ó. No caso, assim, assim que eu formei, fui trabalhar na clínica, né? E aí a gente vai aprendendo, vai evoluindo. E aí eu realmente já pegava umas dicas, né? Mas é isso aí, criador e criatura, né? E de uma certa forma, estou fazendo a diferença na medicina veterinária, não é isso? Oi? Estou fazendo a diferença na medicina veterinária. Total. E eu tô ainda com muitas curiosidades, assim, porque é interessante, pelo que vocês estão falando até agora, a gente pode fazer um comparativo com a cirurgia humana. Né? Assim, tem o pré-operatório, tem o procedimento, né? Graças a Deus vem caminhando. Existe o pós-operatório também, né? Que aí é uma questão muito mais da importância do dono, do tutor, vamos lá, que chamam hoje o que cuida do animal. Como funciona essa questão do pós-operatório? Isso é legal. Esses dias eu encontrei com um ortopedista, amigo meu, humano. E ele falou isso, assim, sobre fraturas e tal. E ele disse, Arthur, é muito melhor operar um cachorro, Arthur. Porque você opera e o animal já põe carga, ou seja, não tem um fator psicológico. Então, se a gente faz, por exemplo, uma fratura de tíbia, esse paciente, se tiver com analgesia legal, e a cirurgia for tranquila, for tudo sossegado, 2 dias no máximo ele já está apoiando como se nada tivesse acontecido. E hoje, para um osso consolidar, precisa de carga, precisa de apoio. Não é como antigamente que fraturava e ficava com a perna lá para cima, tempão. Hoje é o contrário.
Então, tanto humanas como na veterinária, a carga já é imediata. E ele estava falando isso. Pô, Arthur, e eu faço lá a cirurgia, o cara fica com medo de apoiar e o osso demora para cicatrizar. Então, eu disse, não, é cada um com seus problemas. Entendeu? Assim, então, assim, é claro, o animal não sabe se cuidar sozinho. Sim. Então, o pós-operatório é muito importante que o tutor esteja alinhado com o colega, com o veterinário que operou e com o paciente. Então, são os 3 juntos. Porque ele não vai pegar o medicamento e vai tomar. O Exatamente. antibiótico, ele não vai tomar o anti-inflamatório, o analgésico. Então, o tutor tem que ter a responsabilidade de dar na hora certinha. O tutor tem que ter a responsabilidade de fazer o curativo legal, curativo estéreo, bonitinho. E o tutor tem que ter a responsabilidade também de ir para os retornos, informar o que está acontecendo. Ele não fala, porque muitos deles, né, Jéssica, a gente tem esses pacientes que operam, por exemplo, vai fazer uma cirurgia intestinal, e aí eles, no pós-operatório, 48 horas, tá correndo pela casa. Então, não tem o fator de, ai meu Deus, eu não posso me mexer, tenho que ficar na cama. Não tem isso. Com o bicho, não tem isso. Não tem como segurar. Eu fico pensando nisso aí, como é o desafio desse pós-operatório, né? Tô tirando porque eu fiz castração, eu tenho uma fêmea e um macho. Como é o nome? É a Pérola e o Ringo. Eu fiz nos Ringstar? dois. É o Ringstar. E a Pérola teve que usar aquela roupinha, né? Pós-operatório, que Sim. amarra e tal. Sim. E tinha que segurar, não podia sair, meu Deus. E ela é muito aquela arteira mesmo. A Pérola é aquela que não para um minuto. E Mas deu junto tudo com outra, certo. né? Tem as vantagens, né, da recuperação ser rápida, mais rápida, com certeza. E a desvantagem é que o tutor tem que estar ali em cima, porque se deixar, pode... E eu Pode tive toda essa comprometer. preocupação que você falou aí, da questão da medicação, que tem que tomar após cirurgia, do remédio, da pomadinha, que se for necessário, a limpeza do local, tudo isso, né? Que é a nossa responsabilidade. Sim. Eu tentei ter um pet, mas não consegui, não. É um filho, né? Se parar pra peixe. pensar, é um filho. Era um peixe. Eu tinha um peixe. Tinha um Peixe peixe. beta. É, beta. Peixe beta. Qual era o nome? Qual era o nome? Nem nome ele colocou. Porque ele morreu antes de eu botar o nome, eu botei muita Betinho. comida. Eu acho que ele meio que, enfim. Eu tinha. Eu já tive também Eu o tenho quase certeza. bichinho do peixe. Mas olha só, esse processo de recuperação também está associado ao tipo de anestesia utilizada? Tem algo relacionado a isso? Logo ao pós-operatório, assim, logo o pós-operatório imediato, eles realmente a gente passa as instruções para o tutor, né, de não deixar subir escada, sofá, cama, né? Não deixar esse paciente, se tiver outros, deixar ele isolado, né, de outro paciente, porque ele vai estar ali mais lento, né? Vai estar mais dorminhoco, mais sonolento, né? Então, ele deixa esse paciente pós-anestesia se recuperar mais tranquilo, num ambiente tranquilo. E aí, passa as recomendações de alimentação, né? Dar algo mais palatável. E o tutor ficar atento, né, às próximas medicações. Essas são as recomendações. Eu queria que vocês trabalham hoje com cirurgia, então vocês já pegar vários casos, assim, né? Qual foi o caso mais desafiador, assim, que vocês já pegaram? Ele respirou. De novo, assim, tem muita coisa, mas eu, assim, o que eu posso falar um recente. Então, assim, que eu vou usar já que o podcast também tem um intuito social. Sim, total. Então, eu vou falar que foi o último caso que eu peguei, repercutiu um pouco na mídia, que foi um paciente que ele sofreu um trauma de coluna vertebral. Então, ele teve uma fratura na coluna lombar. E esse paciente foi operado em outro serviço. E quando chegou para mim com muitos problemas, porque foi inserido parafusos não convencionais na coluna desse cachorro. Meu Deus. E aí esse foi um caso bem desafiador. E a gente teve que fazer uma nova cirurgia para remover todos aqueles parafusos e refazer toda a questão da cirurgia do paciente. Porque eu estou falando isso? Para que todo mundo que esteja vendo e escutando a gente tenha consciência que para tudo tem um serviço especializado, principalmente na saúde. E na saúde não tem lugar para uso de cobaia.
É um ser vivo Isso. que a gente está isso, tratando, né? Isso, então Existem protocolos, não é isso, doutor? existem protocolos, entendeu? Então existe uma série de fatores que podem influenciar diretamente no resultado final da cirurgia. E com certeza o uso de material não cirúrgico não é um fator. E aí, talvez esse seja o caso recente mais desafiador que eu tenho. Mas eu tenho muitos casos, que eu lembro assim de supetão, tenho muitos casos. Mas esse é o mais desafiador. Então, assim, pode comprometer, e comprometeu, na verdade, o deambular do paciente. Ou seja, esse paciente nunca mais vai poder andar. Ele está de cadeira de roda por conta de uma técnica inadequada. Tá? Uma técnica inadequada. Então, assim, é importante que todo mundo sempre procure, converse com alguém que tem animal, porque às vezes no desespero, na alta carga de emoção, acaba fazendo as coisas sem pensar. E até tanto é porque esse animal tem uma familiar nesse animal que é veterinária. E quando ela soube, ela entrou em choque. Entendeu? É complicado. Aí, assim, o importante é que a gente sempre procure um serviço especializado para cada situação. É claro, hoje a gente não vai ter cirurgias eletivas, que a grande maioria dos nossos colegas são excelentes colegas. Graças a Deus, nosso estado hoje ele está muito bem servido de colegas da medicina veterinária, tanto em grandes animais como em pequenos animais, isso eu posso ter certeza. Pode ter certeza, mas é sempre bom assim a gente procurar ter a conscientização, porque quando a gente vai fazer uma cirurgia pra gente, a gente procura 3 ou 4 pessoas que Verdade. indiquem, E o entendeu? animal não é diferente, Não é né? diferente. Perfeito. Infelizmente, né, na medicina veterinária não tem essa fiscalização, né? De, tem que o médico que é cardiologista, alguma coisa assim, tem residência, né, na medicina, né? E na veterinária não é bem assim que funciona. Mas, como o Arthur falou também, graças a Deus aqui na nosso estado temos grandes profissionais também nessas áreas. É interessante porque isso fortalece cada vez mais a profissão do médico veterinário, né? Que não é alguém que simplesmente vai lá e aplica um produto ou trata por livre e espontâneo conhecimento, né? Era muito comum antigamente aqueles hospitais mais, talvez caseiros, né? E hoje cada vez mais você observa que na cirurgia também vem se trazendo um ambiente hospitalar, não é isso? Então, Sim. isso fortalece a profissão também do médico veterinário, não é isso? Sim, a gente está crescendo muito. Por isso que vem o boom das especialidades, né? Então, assim, hoje a gente tem especialidade em gastroenterologia, por exemplo. Então, tem pneumologia, oftalmo, então tem ortopedia. Hoje a gente tem, se pensar de especialidade de fisiatria. Hoje a gente tem fisiatria, Muito bom. entendeu? Então, a gente tem, assim, as especialidades, as especialidades que a gente tem hoje estão bem equiparadas às especialidades que a gente tem na medicina humana. Perfeito. E para lidar com as mães e pais de Eita, pets, como é que funciona? esse é o Queria que problema. falasse um pouquinho sobre isso. Não, tem ali um assistente social também para poder cuidar, porque esse é o problema. deveria ter, porque não é o mesmo assistente social do hospital convencional. Seria talvez aquele que tem maior pertencimento, né, com o animal, que saiba dialogar um pouco sobre essa relação pet, animal e Isso. aí é um paciente. Isso assim vai... Deixa eu me ajeitar aqui, porque isso vai muito da opção de cada profissional. Vai muito. Então, a minha visão é a seguinte, que às vezes a gente pode ter um excesso de humanização. E esse excesso de humanização ultrapassa barreiras que não é dita para o tutor. Então, hoje, graças a Deus, a isso, a gente tem os animais vivendo mais, a medicina veterinária mais valorizada e os animais muito bem cuidados. Mais hoje. saudáveis também. Muito mais. Expectativa de vida. Com a expectativa muito mais. Em compensação, a expectativa mesmo de vida estando maior, ninguém avisa naquele período de tempo que a expectativa de vida desse animal é curta. Porque você concorda comigo que um animal hoje, um cachorro, por exemplo, viver 16 anos não é nada, comparado à vida de uma criança que tem a expectativa de vida de 80 anos. Sim.
E aí é que é um ponto E o vínculo é muito parecido, né? muito. E às vezes tem vínculo emocional, principalmente depois da pandemia. Porque na pandemia teve muitos animais que trouxeram um conforto psicológico para aqueles que não estavam passando por um movimento de terror. E eu nunca trabalhei tanto igual eu trabalhei na pandemia, por exemplo. Porque todo mundo começou a observar mais Para o os seu animais de animal. casa, porque não podia sair de casa, Eu vou falar uma coisa para Fala você aí. que é verdade, porque eu lembro que quando liberaram para poder ter, né, até então a saída do distanciamento social, liberaram os pets, enfim, para poder passear com os pets. Eu nunca vi tanta gente passeando com pet ao redor dos prédios, das casas. Você não consegue perceber isso. Então, assim, precisou vir uma pandemia para mostrar que o pet faz parte até Faz então da parte. família, né? Bem ilustrado com os animais, seja em sítio, seja em outros locais, porque de uma certa forma também foi um novo cenário, né? Sim, claro. Isso, assim, mudou totalmente. E aí teve muita gente que pega a carga e coloca em cima do animal. Utilizou, e até falou isso em um episódio, não foi? Que muitas pessoas utilizaram o pet como uma forma de Diminuir a ansiedade. diminuir a ansiedade e transformou até numa muleta, vamos dizer assim. Exatamente. Até essa fala que a gente utilizou no Isso. dia. Aí você imagina que eu tenho que tirar essa muleta de você. É. E aí o veterinário, ele não tem lá na grade dele, da faculdade, psicologia animal ou psicologia social, algo do tipo. Não tem. É a vivência. E aí, muitas vezes, o tutor, o proprietário, a mãe ou o pai de pet joga isso tudo em cima do veterinário. Entendeu? E ele ali, tipo... E por isso que não é raro a gente ver casos horríveis acontecendo por aí. Por conta dessa carga. Então, tem aqueles que não aceitam. Por exemplo, o animal tem a indicação de internação porque está lá com um problema e não quer fazer o tratamento porque não quer tirar a muleta. Ele não consegue ir para casa. Se distanciar dele, né? Não consegue. É difícil. E é um problema hoje, assim, talvez não seja dos maiores problemas que o veterinário hoje, na nossa conversa entre a gente, é essa questão hoje do vínculo para com o animal e para com o veterinário. Entendeu? Uma coisa assim, é como se a gente fosse eternamente pediatras, sem ser preparado para aquilo, e sem e essa criança a gente saber que ela vai ter uma expectativa de vida pequena. E aí a carga vem toda em cima da gente. Que, alguns têm bastante consciência, assim, mas outros já não. Entendi. E Ainda aí- tem esse outro lado que vocês passam, né? Eu tinha curiosidade como é a manifestação das pessoas em relação E aí a a isso. gente não tem um assistente social. Poxa, mas é interessante, porque mesmo assim o profissional consegue, de uma certa maneira, ter um manejo correto com essa relação dos procedimentos, seja eles quais foram, para vocês conseguirem realmente ter uma boa atuação, não é verdade? Com relação à anestesia, eles chegam muito, né? Quando vão me entregar para eu levar para ser preparada para a cirurgia. Essa eu queria saber, Jéssica, também. Aí eles já falam, mas não, você vai me garantir que vai sair vivo. É porque... Olha, a porque pressão, aí, não. né? Uma Mas sabe por quê? Responsabilidade. Porque a responsabilidade do anestesista, a gente fala assim, ó, é eles que controlam a máquina. São eles. Então, eles têm a vida do paciente literalmente nas mãozinhas, né? Exatamente. E aí eu já tô acostumada. Já sabe A gente lidar, acaba- né? a gente já tá, né? Sabe lidar com esses tipos de tutores. A gente já fala, a gente entende também, né? A preocupação. O que negócio apego, tudo, né, exatamente, que existe vai ali. passar, né, tem esse risco, né? A gente explica, não, tem esse risco. É um risco pequeno, dependendo do caso, né? Mas pode ficar tranquilo. Tenta, né, tranquilizar, né? Passar a tranquilidade para esse tutor, né? Mas aí eu sempre falo, não, pode ficar tranquilo que eu faço igual a minha mãe. Como se fosse a minha mãe, faço como se fosse meu. Aí eu já fico nervosa. Mas eu acho que é por aí, né? O traquejo que vocês têm que ter, né, com as pessoas é por aí. A gente teve um episódio que a gente falou, acho que foi esse mesmo que a gente tá falando do pet, e também, eu não sei, vou fugir um pouquinho só do assunto, só para complementar a questão da pandemia que você trouxe. Diz que a pandemia também trouxe uma situação para os próprios pets, né? Que foi depois do retorno dos seus tutores ao trabalho. Diz que criou uma situação que eles se acostumaram com Vínculo emocional. o vínculo emocional. Eles também sofreram com isso, né? Sofreram. E assim, é aquele pet que, por exemplo, ele inclusive para de comer. Enquanto o dono não chega, ele não come, não bebe água. Mas a gente tem muitos casos assim. Então, por exemplo, tem casos que
já vi casos acontecerem na clínica e que o dono, tutor, falece e aí o animal também morre de inanição. Se não entrar com psicotrópico, ele não quer comer também. Ou seja, a relação existe mesmo ali, né? Uma relação, um vínculo forte mesmo. Existe. De ambas, né? De De ambas ambas as partes. É. O estudo Londrina, né, que fala que o cachorro, né, ele tem a mentalidade de uma criança de 3 anos de idade. Então, assim, criança de 3 anos de idade sabe de tudo, né? Tem plena consciência, né? De muita coisa, bastante coisa. Tem um cachorro lá do vizinho que come tudo, engole tudo, objeto, essas coisas todas. E aí, como é que são os procedimentos cirúrgicos nesses casos? Existe cirurgia específica para isso? Existe. Hoje a gente tem a endoscopia veterinária, que graças a Deus a gente parou de abrir estômago de bicho por causa disso. Porque antes era um procedimento invasivo. Então, igual a endoscopia humana, eles vão lá e cata tudo lá, o que tiver lá. Então, quando não consegue remover através da endoscopia, fazer extração do corpo estranho, que a gente chama, do objeto que esteja lá. E aí a gente faz a gastrotomia, que é a abertura do estômago, para remoção das coisas que tiver lá. Eu já tirei de tudo, você imaginar, de tudo. É sério, de tudo, inclusive de uma calcinha que não pertencia à casa. Deus Nossa! Esse podcast está me ensinando muita coisa, professora. Você não tem animal? Animal, ó. E a gente já abriu também, e aí às vezes faz pilobenzoar. O que é isso? É uma formação de pelos de cabelos, formam Aquelas bolas. aquelas bolas. E aí ali vai juntando tudo que o animal alimenta, vai juntando, vai como fosse um imã. Vai juntando tudo ali. E aí alguém tinha perdido um brinco e teve uma briga Por conta desse brinco. E aí, quando o animal vomitando, com sinais clínicos de obstrução, foi feito raio-x. E aí, vi lá o brinco e a gente tirou. E aí, quando tirou, achou o brinco. Aí, eu disse, um brinco aqui. Aí todo mundo, opa, isso aí é caro. Salvou situações. Leva lá pra fora aí, meu amigo. Ah, o brinco, tá vendo? Começou os casos de família, né? Porque tem os casos de família. Esse caso de família é um caso do brinco e da discórdia e o culpado foi o pet, ó. E que foi lá e o bicho come de tudo, assim. Que se deixar, e de repente, dependendo da raça, né, Jéssica? O Golden, por exemplo, o Labrador, quando ele é jovem, Pitbull, eles vão tudo. Tem uns que são destruidores, sai São destruindo destruidores. tudo, né, que vem pela frente. Então Alguns hoje não abre mais o estômago, tem procedimentos para isso. Né? Tem, Isso é a não vantagem, porque invasivo, antigamente era... Fantástico isso, né? A questão da evolução da tecnologia, sou fã da tecnologia, né? Ela vem muito pra somar. Mas não é nada pra ajudar. invasivo. Antes a gente tinha... E a cirurgia de estômago, a cirurgia um pouquinho chata, complicada. Risco de infecção. E aí esse paciente ele tem que ter uma dieta pós-operatória. E eu imagino que tem incisão, tem corte, é dolorido. A cirurgia de estômago dói no pós-operatório. E hoje você saber que pode fazer através da endoscopia, onde não vai ter nenhuma incisão, não vai ter corte, não vai ter ponto, não vai ter nada, não vai ter antibiótico no pós-operatório. Ele vai lá, pisa, tira uma Fantástico, isso coisa. aí é uma conquista maravilhosa aí, Sim. né? Tanto para vocês profissionais, para nós tutores, para os com animais, certeza. né? Não, eu também tenho as dúvidas, vendo muito vídeo na internet de limpeza, né, da arcada dentária, enfim, tratamentos periodontais também é comum também nesses animais, não é isso? É isso, ele sempre, né, recomenda, né, os profissionais, os odontologistas, né, veterinários, a escovação, né, dos dentes e também a alimentação, né, quanto mais sólida, melhor, que aí vai criar aquele atrito, né, com os dentes e manter ele mais branquinho. Imagine a gente, né, a gente quando passa um período sem escovar o dente, a gente já fica agoniado, querendo, né, junto um monte de coisa. Agora imagina o cachorro, né, e o tempo todinho, e aí aquelas comidas úmidas, né, junta mais, então tem que ter sempre esse cuidado, essa atenção, e tá também escovando, né, os dentinhos dos pets. Antigamente, como o doutor disse, davam resto de comida para os animais, era resto de comida da casa, era eu acho osso, era... Então tudo isso impacta tudo, também na saúde periodontal. Com certeza. A expectativa de vida aumenta quando você tem esse cuidado, né, da alimentação correta deles também. Um ponto importante do tratamento periodontal, da doença periodontal, é que hoje várias doenças podem serem desencadeadas através do problema periodontal, da presença maciça de tártaro, inclusive fratura de mandíbula. É mesmo. O paciente ele tem tanto tártaro, tanta placa
na boca, que é infecção alta, que às vezes ele vai lá para uma brincadeira ou tentar morder uma bolinha, um brinquedo, acontece uma fratura patológica, que a gente chama, que acontece uma desmineralização óssea e esse osso simplesmente ele fratura. Então, assim, endocardite também tem bastante, insuficiência renal. Então, assim, A saúde começa pela boca. a né? saúde começa pela boca. Essa mulher é demais, só é saúde começa pela boca. E tipo assim, a alimentação também prejudica muito, como vocês já falaram, né? Meus filhos brigavam muito comigo, porque assim, a gente às vezes quer tratar o animal, às vezes como um ser humano, né? Então tá ali na mesa do café da manhã, da janta, e aí ele tá ali do ladinho querendo mais ou menos o que você tá, né? Eu fico, Mais ou menos não, ele quer. ele quer, né? Então, e com aquela carinha de pidão, assim, né? E eu fico morrendo de pena, né? Aí eu digo, a minha filha, não dê, que você vai prejudicar ele lá na frente. Mãe, pense no melhor pra ele. Aí hoje eu fiz essa reeducação, assim, comigo. Então, lá em casa é só ração mesmo. E aí eu compro aqueles miminhos, um biscoitinho, uma coisinha extra deles, né? Pra eles, pronto. Tem que aprender porque eu não tenho pet, né? Eu vou comprar um passarinho. Não, pra você ficar- começa por aqueles Tamagotchi. Alimentar um Tamagotchi, aí você vê se Tem não ainda? morrer, Tem aí ainda? você compra. Não Aí morrer você de vê que tem fome. condições de cuidar de ainda? um, né? Não, Eu pensei em fazer um teste com uma planta, doutor. Se a planta viver, eu é, acho que um cacto é um bom começo, né? o cacto é bom. Não, o cacto não conta não. Tem que ser mais sensível. Olha que é aprendizado o tempo todo. Mas uma coisa também preocupante veio o crescimento da quantidade de neoplasias, né? Diversos tipos de cânceres. Então, como é que é feito também esse tratamento? Como é que é feito esse procedimento? Está bem mais humanitário, né? Mais humano, porque até então, creio que aumentou essa prevalência, né? Em animais. Como é que funciona aí a intervenção do médico veterinário nessa área, né, professora? A gente, até hoje, a gente não tem a noção se esses pacientes eram subdiagnosticados ou agora, com o advento dos exames laboratoriais, a melhoria dos exames de imagem, esses não está tendo mais agora, ou se era a mesma quantidade de antigamente, só que esses pacientes não tinham diagnóstico. Hoje, como a gente tem bastante ultrassom, profissionais de mercado fazendo ultrassom, radiografia, tomografia, ressonância magnética, a gente tem tudo isso. Então, a gente consegue diagnosticar de uma maneira mais eficiente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, sobre oncologia, a gente já tem profissionais qualificados já para poder fazer esse atendimento e esses pacientes serem encaminhados. As neoplasias, em geral, elas acontecem assim como acontecem em humanos. Então, tem uma carga genética, tem a questão da raça, porque tem raças mais predispostas, por exemplo, Rottweiler. Rottweiler é uma raça muito predisposta, Boxer, Golden também, né? É muito predisposta a ter neoplasia. E aí você vem para os tumores de mama, aí a gente vê em Poodle, que é campeão em tumor de mama, porque às vezes, até por conta de uma castração, como a gente falou no início, tardia e tal. Então, assim, os cânceres, neoplasia, a gente tem das mais variadas e às vezes a gente pega, por exemplo, até animal jovem. Então, animal com 2, 3 anos já com o desenvolvimento de neoplasia. Não posso te dizer exatamente se tinha mais antes ou agora, se esses pacientes também não eram subdiagnosticados, porque eu creio que agora o tratamento melhorou muito. A gente tem quimioterápicos para isso. A gente tem também, como, por exemplo, o paciente tem uma neoplasia lá e a gente diminuiu o tamanho para poder entrar em cirurgia. A gente consegue fazer isso, só que antigamente a gente não tinha. Entendeu? A gente não tinha essa gama de material, tanto medicamentoso como técnico, para a gente poder trabalhar, entendeu? Então, mas assim, a gente tá com relação à oncologia, a gente está bem evoluído, a gente consegue, inclusive hoje, como a gente falou no começo, esse paciente está sempre dentro de casa, o tutor está sempre olhando ele. Tem isso sempre também, tocando. verdade. Está sempre tocando. A aproximação tá a maior, né? Porque aí, Contato. e aí às vezes até uma coisa simples, que seria um banho em tosa, aí o cara lá do banho, eita, eu vi um nódulozinho aqui. Aí já leva pro clínico, o clínico já faz a triagem, já vê o que pode estar acontecendo, entendeu? Então, por isso que talvez antigamente a gente tinha a mesma coisa, só que não tinha tratamento.
não era tão diagnosticado como a gente tem agora. E hoje, inclusive, a gente consegue dar uma expectativa de vida muito maior porque a gente diagnostica no começo. Entendeu? Perfeito, né? E a evolução do tratamento também vem acompanhando aí a evolução da doença, porque a doença também evolui, não é verdade? E a gente tem que cada vez mais trazer as profissões de forma organizada para preparar para essa mudança, até mesmo dos tipos de doença, não é verdade? Professora, gostei muito Que desse episódio bate-papo, aqui. é. O professor é egresso do SESMAC, não é isso? Sou. Qual turma, professor? Vai denunciar, né? A idade? Não, a turma vai denunciar. Não, a turma é 2007, não foi 2007. 2007, nossa. 2007. Eu entrei na faculdade em 2002. Olha, E aí legal. eu sou a 4ª turma da Medicina Veterinária do SESMAC, sou da 4ª. Logo do início mesmo, né? Bem no início, quando eu comecei lá a estudar Medicina Veterinária, não tinha Medicina Veterinária aqui no estado. E eu ainda a gente começou aqui em Maceió. E aí eles, com 2 anos que estava aqui, aí a gente aí começaram a construir lá. E aí eu fui pra lá, acho que foi no 3º ou foi no 4º ano só, pro hospital lá. E aí hoje o pessoal aí, a gurizada, já tá pegando negócio com a estrutura pronta. Mas antigamente a gente meio que inaugurou lá aquele hospital lá. E foi muito bom, assim, voltar lá, entrar e saber, passei por aqui, Estava no saindo, início daqui, né? saindo e agora eu tô voltando. Que massa, muito bom mesmo. Bom, assim, uma coisa que eu falei até com a coordenação, dá uma sensação que eu não consigo entender até hoje muito bem. Toda vez que eu entro na sala para dar aula, eu ainda não consegui entender aquela sensação, aquela mistura de sentimento, de olhar para o aluno e lembrar Que eu estive ali, né? Mas a sensação boa Isso mesmo. acontece comigo, quando eu iniciei cirúrgica. Quando eu chego, eu antes entrava e acompanhava a professora, né, que estava na época, e aí eu olho, eita, meu Deus, aí agora sou eu que vou estar tocando aqui, né, da cirurgia de grandes e de pequenos. Então é uma história, né, que passa, um filme que passa aí. É da turma de você? 2017. 2017. já vai entregando a idade. Ó. Ele é 10 anos depois de você, tá vendo? Mas isso foi proposital que ele fez, viu? Claro. Tenho certeza. Isso é novo aí, ó, abrir curso aí. Mas é fantástico entender como é que funciona essa atuação. Tem algum projeto nessa área, dentro do curso de Medicina Veterinária, que também pode proporcionar as cirurgias de diversos portes, animais de diversos portes? Isso, a gente faz. A Jéssica, ela tá mais por dentro das cirurgias dos animais de produção de grande porte, de silvestres agora. Tá começando uma parceria junto com os meios de proteção ambiental também, lá no SESMAC. A gente, com relação à cirurgia de pequenos, hoje a gente está definindo prioridades, a gente consegue ter um dia na semana só para operar pacientes provenientes de funcionários do SESMAC, e aí em aula prática, porque isso foi pré-determinado, porque a gente estava pegando muitos animais de fora, e aí a gente pensou, vamos pensar aqui, por que não os da nossa casa? Perfeito. Os funcionários lá, os funcionários que não tem a condição naquele momento de fazer um procedimento em uma clínica, a gente está operando no hospital, entendeu? E aí a gente está priorizando isso, mas a gente tem todos os dias da semana atendimento no hospital escola, e à tarde também os procedimentos cirúrgicos que são destinados do hospital para o bloco cirúrgico. E grandes aí a Jéssica tá mais por dentro do que eu. De grandes também, né? As aulas práticas acontecem, então, assim, já tem a fazenda, né? A SESMAC tem essa estrutura de fazenda, né? De criatório, até conservacionista também, a parte de silvestres, né? Então, assim, quando tem as turmas, as aulas práticas, essas disciplinas, né? Aí a gente também tá fazendo as cirurgias dos animais de grande porte lá. Maravilha. E por que você escolheu medicina veterinária? Como é que bateu essa sensação? Você escolheu lá e marcou, vou fazer medicina veterinária. Foi a medicina veterinária que eu escolhi. Aquele negócio que eu já sabia o que eu queria fazer, assim, desde pequena. Então, assim, não tinha dúvida. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer veterinária. Já estava assim,
Já estava escrito nas estrelas. Não era aquele negócio de, ai, meu Deus, tantas opções. Não, eu não tive esse... Passei por esse momento, não. Eu já olhava assim, já dizia, eu vou ser veterinária. Então, aí foi, né, em 2000 foi 2012. 2011. Quase isso, quase. 2012, né? Aí 2012 entrei, né? E aí, realmente, todas as chances e oportunidades que o SESMAC proporcionou, eu peguei realmente, né? Com relação às pesquisas, né? As monitorias. Maravilha. Até intercâmbio, tudo, as parcerias do SESMAC. Então, realmente, eu fui uma aluna que estava querendo por dentro de tudo. Nós mais. Muitas histórias foram contadas. Aquela. E a gente encerra, né, professor, esse episódio E um detalhe, né? da temporada. A segunda temporada tá encerrando com ele. Você sabia disso, né? É verdade. Mas antes eu queria falar que eu aprendi agora. Médico veterinário não é só cuidar de pet. Com aquele suspiro. Né, professor? Então, assim, a gente aprendeu muito com esse episódio de hoje e queria agradecer muito a vocês. Fazer um brinde, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa temporada, mas brindar aí esse momento de troca de conhecimentos e aí que vocês estão terminando a nossa segunda temporada, não é isso? Foi o último episódio da segunda temporada. Fechamos com chave de ouro aí, com muito Fechamos aprendizado. mesmo. Muito obrigado. Agradecer a vocês, mas agradecer também a todos vocês que também nos assistiram, nos ouviram, seja no YouTube ou no Spotify, de uma certa forma cooperaram para esse momento de produção de conhecimento. O SESMAC é muito além de só ensinar, o SESMAC realmente trata os alunos, os professores da forma mais grandiosa possível. Então, estamos fechando nossa segunda temporada. Vai ter novidade na terceira temporada? Vem aí, aguardem, breve. Aí, ó. Terceira temporada, com muitas novidades. Mais um episódio do Fala aí, SESMAC. 50 anos iluminando histórias.